Bem, pessoal, e aí? Primeira questão do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Essa questão vai estrear aí no feriado, 1º de maio, né? Então, aí, um presente de feriado, que é a questão aí, que é o capítulo que eu vou iniciar no mês de maio e dar prosseguência até ele acabar. Se não me engano, serão 59 questões, né, que são marcadas com nível de estrelas de 1 a 3. Então, essa primeira, ela diz o seguinte, né? Uma cômoda com uma massa de 45 quilos, incluindo as gavetas e as roupas, estão em repouso sobre o piso. Aí, letra A. Se o coeficiente de atrito estático entre a cômoda e o piso é de 0,45, qual é o módulo da menor força horizontal necessária para fazer a cômoda entrar em movimento? E na letra B, se as gavetas e as roupas, com uma massa total de 17 kg, caramba, pesado, hein? São removidas antes de empurrar a cômoda, qual é o novo módulo mínimo? Então, para quem estuda pelo Halliday, né, faz a sua graduação em física ou engenharia, ou até mesmo em química, né, e matemática, que essas disciplinas aí acabam pagando física geral 1, e geralmente se utiliza no Halliday, pelo menos na universidade que eu me graduei, né, essas áreas do conhecimento utilizavam o Halliday, né, para acompanhar. Então, aqui é o capítulo 5, a continuação, capítulo 6, perdão, a continuação do capítulo 5, né, que é dinâmica, né, retratando as leis de Newton, só que agora incluindo as forças dissipativas como o atrito. Então, o primeiro tópico é propriedade do atrito, que vai até lá a questão número 30 e pouco, se eu não me engano. E aí nós temos o seguinte, né? Nós temos a cômoda pesando 45 quilos e depois uma situação em que é removida as gavetas e as roupas, que somando no total dão 17 quilos. E aí ele quer saber qual é o módulo da força horizontal, cadê? Qual é o módulo da menor força horizontal necessária para fazer a cômoda entrar em movimento, nas duas situações. Então, como é de praxe, assim como a gente fez no capítulo 5, e ainda está fazendo, que ainda tem questão saindo, né? A gente vai fazer a decomposição das forças. Então, nós temos a força-peso, né, que aponta aí no sentido oposto do eixo Y, né, que está ali, ó, o nosso plano ali, ó, XY, né, os eixos, para nos orientar. Né? Y positivo para cima, X positivo para a direita. Aí nós temos a normal, né, que é o ação em reação com a superfície de contato, né, no caso do contato da cômoda com o chão. A força mínima que a gente quer, né, para fazer a cômoda se mover. E a força de atrito estático, né, que é o Fs. Porque ele quer o valor mínimo da força para fazer com que a cômoda se mova, ou seja, para ela vencer a força de atrito estático e começar a se mover. Então, a gente vai considerar aqui a força de atrito estático. Aí agora, como a gente não fazia no capítulo 5, né, porque não incluía forças dissipativas, e agora a gente inclui as forças dissipativas, que nesse caso aqui é o atrito, a gente tem que fazer uma análise do eixo Y, né, que geralmente nas questões do capítulo 5 não havia movimento nesse eixo, mas agora a gente vai precisar fazer uma análise um pouco mais aprofundada, pois vai entrar aí mais relações entre as forças. Então, para o eixo Y, né, nós temos o seguinte, né, nós temos a força resultante, que é igual à força normal menos a força peso, né, a força normal aponta no sentido positivo do eixo, e a força peso no sentido negativo. Então, portanto, com um valor negativo. Como sempre, né, nesse caso aqui, como não há movimento no eixo Y, então a força normal ela é nula, e isso significa que a nossa força normal vai ser igual à força peso. Só que agora tem um acréscimo, né? A gente precisa lembrar de outra coisinha que eu vou mostrar depois de a gente fazer a análise do eixo X. Então, no eixo X, a gente vai ter aqui que a força resultante é igual à força aplicada na cômoda menos a força de atrito estático. E aí, a força resultante aqui a gente vai considerar como sendo zero. Por quê?
a força, o módulo da força que a gente quer para que a cômoda comece a se mover, vencendo o atrito estático, ou seja, a gente quer o limite, né? Ou seja, a força mínima, ou seja, fica ali na eminência do movimento. Então, ou seja, fica ali na fronteira entre a cômoda se mover e ainda permanecer parada. Então, ou seja, para que a gente possa analisar essa força mínima, a gente considera a força resultante como sendo zero, né? Ou seja, o limite ali da cômoda começar a se mover vencendo esse atrito estático. Então, isso significa que a nossa força aplicada vai ser igual à força de atrito estático. Então, ou seja, tem que ser no mínimo para a cômoda começar a se mover, ou seja, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ali na fronteira, igual à força de atrito estática. Então, essa força tem que ter esse valor para que, no mínimo, ela comece a se mover. E aí, agora a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Nesse capítulo, no capítulo 6, ele faz lá a análise, né, das forças dissipativas, principalmente do atrito, e ele nos chega à conclusão que as forças de atrito, tanto estática quanto cinética, ela é igual à força normal multiplicado por um coeficiente chamado coeficiente de atrito, que é representado pela letra μ. E nesse caso aqui, como é o atrito estático, então vai ser o μs, ou seja, coeficiente de atrito estático. Ou seja, é um valor, é um número que não tem dimensão, né, porque ele é a razão lá. Agora eu não vou lembrar, né, que eu não dei uma olhada, né? Que é a razão em que, na época que eu fiz, que é o professor dá o exemplo de pegar um plano, colocar um objeto em cima e ir inclinando a ponto dele, quando chegar numa certa inclinação, ele começar a deslizar. Então você faz as relações de força e aplica o ângulo, e aí você chega ao valor do coeficiente de atrito para aquele objeto com aquela superfície. Então esse coeficiente representa essa, digamos assim, essa relação. Então, como a gente sabe que a força de atrito estático ela é esse coeficiente vezes a força normal, mas a gente viu na análise do eixo y que a força normal é igual à força peso. Então, a gente pode escrever ali que a nossa força, que é igual à força de atrito estático, a gente pode substituir no lugar do atrito estático μsFn, ou seja, coeficiente de atrito vezes a força normal. Porém, a força normal é quem? Ela é a própria força-peso. Nesse caso aqui, a gente não tem o valor dessa força, mas a gente sabe que a força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e nesse caso aqui é a aceleração da Terra, né? Então, mg, né? μmg. Então, substituindo os valores, nós vamos ter aí o coeficiente de atrito estático, que é 0,45, multiplicado pela massa da cômoda, 45 kg, vezes a aceleração da gravidade na Terra, 9,8. Então, nós temos que a força necessária para mover a cômoda, né? Quer dizer, a força mínima necessária para você vencer o atrito estático e começar a fazer a cômoda se mover é de 198,5 newtons. Lá no Hardy vai estar como sendo 1,9 vezes 10 elevado a 2 newtons, que é a mesma coisa, ele supre ali os números significativos após as casas decimais, né? Deixando só um significativo após a vírgula, que é o 9. Na letra B, ele pede o seguinte, né? Ele pede a mesma situação, só que agora com 17 quilos a menos, né? Que ele retirou as gavetas com as roupas, né? É uma parte bem pesadinha, né? As gavetas e as cômodas. Então, o que é que a gente faz? Repete a equação que a gente acabou de aplicar, né? A força mínima necessária para fazer a cômoda se mover depende do coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração. No caso aqui, o valor que mudou foi a massa, né? Então, nós temos ali 45 quilos menos 17 vai dar 28 quilos. As outras duas variáveis possuem o mesmo valor, né? Mi 0,45 e G 9,8. Então, multiplicando todo mundo ali, a gente vai ter que agora, com menos peso, né? A gente vai ter aí uma força mínima necessária para fazer a cômoda se mover de 123,5 newtons, né? Ou, como está escrito lá na resolução do Hardy, 1,2 vezes 10 elevado a 2 newtons.
Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado. Essa questão ela é simplesinha, né? Claro, né? Ela é a primeira, né? Então começa facilzinho, né? E aí vocês nos próximos dias vão vendo as próximas e a gente vai aumentando a dificuldade, né? Quer dizer, o hard vai, né? E a gente é que vai vendo como resolve. Então, qualquer coisa, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentário. Curtem, compartilhem e até a próxima questão de número 2. Foi!